Mas aí, para não concentrar, para não polarizar o programa, nós vamos, dinamizar aqui, e daqui a pouco a gente comenta mais a respeito da greve. Eu quero falar, inclusive, do que aconteceu ontem na Alpargatas, que foi algo que nem mesmo a organização do evento pudesse imaginar, prever que aquilo pudesse acontecer. Mas aconteceu. E eu quero, depois que a gente dinamizar aqui e voltar para o meu comentário, eu quero mostrar a importância do que aconteceu ontem na Alpargatas. E que isso vai ser fundamental para a sequência da luta do trabalhador, da luta do povo brasileiro. Beleza. Agora, 10 horas e 23 minutos, a gente vai um breve intervalo. Na volta tem a agenda do Sintab aqui no programa Voz do Servidor. É já. A Voz do Servidor. Censurar perto, daqui da Praça Bandeira para lá. O que você faria com 20, 30, 40 reais? Compraria talvez um sanduíche, uma camiseta. Porque o pessoal deixou para fechar o Imperação do Velho. Estamos num pequeno intervalo, voltando já ao vivo aqui pela nossa página do Facebook. Obrigado aí pela audiência de todos. Muita gente acompanhando. Viva a luta do povo brasileiro. Certamente, se a gente se unir, os golpistas não passarão. Não, aí a gente faz o informativo do Sintab. Fala aí, Para ir pro debate. Vocês ouviram a canção da greve geral? Você ouviu? Olá, pessoal. Estamos aqui em mais uma missão de esclarecer a todos, passar a informação dos fatos como os fatos são. Que nós não temos compromisso com a desinformação, com a manipulação. O que nós colocamos aqui é aquilo que de fato está acontecendo. Fizeram ontem, assisti, muito embora muito cansado quando cheguei em casa, telejornais nacionais, e muitos queriam desqualificar a greve geral de ontem. É um desrespeito ao trabalhador que foi às ruas, mas a gente sabe que vai ser sempre assim, vai ser sempre muito difícil. Voltamos com o programa agora. Agora em Campina Grande, 10 horas e 25 minutos, de volta com o programa A Voz do Servidor. Vamos agora ao informativo, a agenda das atividades do Sintab. Agenda informativo do Sintab. Será que ando Napoleão. que ando sussurrando em versos e trovas? Napoleão Maracajá. De volta. Aqui em Campina Grande, o Sintab realizou a sua Assembleia Geral, tradicional Assembleia Geral para a construção da database, lá na ABB, onde a direção apresentou a minuta de reformulação do Estatuto do Servidor, que é um estatuto de 1994, portanto, totalmente desatualizado. Apresentamos também a minuta de uma reformulação do plano de cargo geral dos trabalhadores, aqueles que não compreendem a saúde e a educação. Esses têm já um plano de cargo, embora não funcione, não seja respeitado, mas dos motoristas, coveiros, essas categorias têm um plano de cargos, mas que nunca foi respeitado. Então, nós estamos, inclusive está desatualizado. Nós estamos apresentando e tiramos, inclusive, comissões para acompanhar essa discussão, esses dois planos de cargos. Propostas de condições de trabalho, muitas denúncias de falta dos EPIs, já virou rotina, a questão do Vale do Transporte, que a Prefeitura nunca cumpre, todos os meses atrás, e aí a gente deliberou que até o 5º dia útil do mês, se o cartão recarga não estiver disponibilizado, até porque o artigo 266 do Estatuto do Servidor determina que o cartão Vale Transporte, ou Vale Transporte como queiram, Frank, seja entregue no ato da entrega do contra-cheque, do pagamento. Isso não está sendo respeitado, o que leva os trabalhadores
obviamente é uma situação difícil, porque quando acaba o dinheiro, não tem como pagar para se deslocar até o trabalho, e aí, se não for, leva falta. Estivemos participando também de assembleias em Queimadas, encaminhamento também em construção da database, teve movimento em Areal. Parabenizar também, Franklin, o Sintab em Esperança, Franklin, que fez um grande movimento ontem. Importante parabenizar o companheiro Sandro, que em parceria lá com a igreja, com o sindicato rural, foram às ruas, também fizeram uma grande manifestação. O companheiro Alexandre de Arara, que também participou das organizações da Sintab lá, foi um dos coadjuvantes na participação desse ato, foi concentrado em Solânia, com os trabalhadores rurais, com a Igreja Católica, enfim, outras igrejas. Então, assim, foi uma semana de muita atuação, além do envolvimento do Sintab, na greve geral. Parabenizar aqui Franklin, que teve um trabalho fundamental. Eu fiquei mais em outras cidades do Agreste, Franklin ficou concentrado mais aqui em Campina Grande, mas teve um trabalho de formiguinha, visitando escola, visitando os locais de trabalho. Parabenizo o companheiro Franklin por essa disposição de luta, assim como parabenizo todos os companheiros da direção do Sintab, que se entregaram, se doaram na construção desse ato. Nós temos dito, Eliezer Frank, que a mobilização ela não pode ser restrita a um dia, ela tem que ser no cotidiano. Você tem que participar das assembleias do seu sindicato, seja ele qual for, no dia a dia. A luta é diária, não existe dia salvador da pátria. Nesse quesito, eu quero parabenizar todos os servidores que vieram de outras cidades, vários municípios do Sintab, que vieram para Campina Grande, engrossar ainda mais esse movimento. Parabenizar os servidores de Campina Grande, aproveitar para esse espaço para denunciar a truculência, o assédio moral, e as ameaças que alguns servidores de Campina Grande sofreram para não participar do movimento. Eu recebi várias denúncias, servidores da saúde, da educação, teriam sido coagidos, aconselhados de não, e ameaça de colocar falta. A gente repudia veementemente essa prática coronelista, arcaica. Não vamos aceitar isso, e qualquer tentativa de assédio moral nós estaremos prestando denúncia ao Ministério Público, O Sintab tem um telefone gratuito, inclusive, que a gente atende celular, acho que é um dos únicos sindicatos do Brasil que disponibiliza o 0800 281 3178. Então, qualquer tentativa de assédio moral dos nossos sócios, qualquer tentativa de intimidação, nos procurem, liguem para este número, mandar um abraço para nosso amigo Pepe, o Luiz, advogados, Anderson Almeida, professora Tassiane, que está aqui no Facebook acompanhando, professor Cícero, Josélia, o grupo da educação, professora Fanny, Companhia Limitada, enfim, da saúde, grupo da saúde, grupo dos ACS, todos os grupos estão aqui nos acompanhando, Frank. E eu não sei, Frank, se você tem mais alguma coisa para colocar. Só avisar para todas as categorias que nós vamos fazer as assembleias setorizadas, para discutir ainda agora em maio a construção da database, levando em consideração que o governo não respeita a database, que o governo não respeita o sindicato, é importante denunciar sempre isso, mas nós vamos continuar firmes, fazendo o nosso papel, respeitando quem nos respeitou, representando aquelas pessoas que nos escolheram, Frank, para que nós fôssemos seus representantes. Devolvo a bola para você, Frank, sem dividida. Está aí E sem tijolada, bola rolando. Está aí a agenda e os informativos do Sintab. Nós peregrinamos pelos locais de trabalho, porque greve não se faz, greve se constrói. E nós tivemos uma greve geral, superando todas as outras greves do país. Esta foi a maior greve da história do Brasil, porque nós construímos a greve. E não se constrói uma greve sozinho. Nós tivemos primeiro a deliberação das centrais, que convocou a greve geral. E por que as centrais convocou essa greve? As centrais convocou essa greve
exatamente porque o povo decidiu se movimentar, como diz Olga Benário. Se não fosse o 8M, o 15M, o 31M, que foram atos que foram acontecendo no mês de março, atos preparatórios para a greve geral, certamente não teríamos o 28 de abril. Na verdade, o povo, quando decidiu ir à rua, ou ir às ruas nesses períodos que eu citei, nesses momentos que citei, foi como se estivessem dando um recado para as centrais: olha, nós estamos dispostos a lutar, a enfrentar, a resistir a essas contrarreformas. E vocês vão ficar aí assistindo de camarote, não vão fazer nada? Como assim? E aí, mesmo tendo campos políticos opostos, mesmo tendo ideologias diferentes, interesses diferentes, as centrais tiveram que sentar e falar a mesma língua e marcaram aquilo que o povo queria: a greve geral. Ontem, o que aconteceu, a multidão que nós vimos nas ruas, foi uma demonstração clara de que o povo esperava que organizassem a luta para que eles pudessem participar, né? Nós temos que entender o seguinte, que a greve de ontem não foi uma greve de outros moldes. Não é uma greve de uma categoria. Né? Nós temos, por exemplo, momentos em que se faz greve os servidores da educação, ou os servidores da saúde, ou a polícia militar, né? os petroleiros. Você tem greve, né? de metalúrgico. Então você tem vários tipos de greves que é para atender a demanda de uma determinada categoria. Só que ontem não. Ontem nós tivemos uma greve geral. A última greve geral aconteceu em 1991, lá quando o Collor confiscou as cadernetas de poupança, né? as contas correntes. Então o povo foi às ruas para protestar. Mas agora, por que nós tivemos a maior greve da história? Porque nunca tivemos tanto motivo para ir às ruas. Então, a greve de ontem não foi uma greve setorial, não foi uma greve de uma categoria ou de outra. A greve de ontem foi uma greve com a participação, não apenas, inclusive, dos trabalhadores. Foi uma greve do povo brasileiro. E aí, a questão que fica é: vão ouvir a voz das ruas? Eu iniciei o programa dizendo que a democracia não é apenas ir às urnas. A democracia ela expressa com muito mais intensidade quando o povo decide ir às ruas. E ontem aconteceu isso. E isso não pode ser ignorado. Ainda que a grande mídia, que é o ópio do povo, que alucina, né, que anestesia a mente do povo, não queira mostrar o que foi que aconteceu ontem. Aliás, eles são tão ridículos que eles conseguiram mostrar os prejuízos que a greve causou, quando a greve teve o objetivo de poder exatamente tentar melhorar a vida do povo. Aí aproveitam-se de uma situação ou de outra, de um incidente ou de outro, para marginalizar todos. Ontem a TV Plim Plim simplesmente ignorou. Em outros tempos, bem recentes, eles convocaram a população a ir às ruas e tivemos grandes manifestações nas ruas. Certamente muitos incidentes tiveram também, mas não foram mostrados. Só mostrava o povo. E assim, o povo merece respeito. O que nós assistimos, e aí eu gostaria, pelo tempo, de comentar bem rápido, isso não pode deixar de ser registrado. Primeiro, parabenizar a direção do Sintab,
pela atitude acertada, porque ontem nós estávamos num clima tão eufórico ali pelas ruas do centro, ninguém queria deixar as ruas, ninguém queria sair do centro da cidade. E aí um companheiro, um militante chamado Ricardo Tavares, esse cara foi muito importante para o que aconteceu ontem também aqui em Campina Grande, na construção da greve geral, participou de todas as reuniões do Comitê contra a Reforma da Previdência. E ele me chamou em particular e disse: Franco, cara, nós fizemos piquete, construímos a greve através de carro de som, de piquetagem, esclarecendo aqueles trabalhadores da Alpargatas do que vai ser o dia 28. E eu tenho certeza que se a gente conseguir juntar algumas pessoas para ir lá para a fábrica, a gente leva uma faixa e a gente consegue fazer um grande ato lá. E aí caiu a ficha para mim também. Eu disse: caramba, a gente não pode deixar de fazer isso. E aí eu disse: Ricardo, vamos lá, eu vou chamar a nossa direção do Sintab para ir junto. Você tem quantas pessoas para ir? Eu disse: Frank, eu tenho 5. Eu disse: mas na direção do Sintab aqui nós temos pelo menos umas 15 pessoas que podem ir. Estão dispostas. Eu vou mobilizar. Garimpando aqui, eu tenho certeza que a gente vai. E chegamos, inclusive tem uma foto circulando pelas redes sociais, do momento em que chegamos lá, registramos, ainda não tinha ninguém. Quem primeiro chegou lá na Alpargatas foi a direção do Sintab. Depois chegou o Ricardo, mais 4 ou 5 companheiros da direção dos Correios. E aí, depois, né, outros companheiros foram chegando, né, como já citado por Araújo aqui no programa. Colocamos a faixa na entrada e daí a coisa foi crescendo, os trabalhadores foram compreendendo o que estava acontecendo naquele momento, entenderam, porque previamente foram minimamente esclarecidos. E aí, quando a população está esclarecida, é diferente. A ficha foi caindo e foi chegando mais gente. Não se faz greve, se constrói. E por que nós tivemos uma participação do trabalhador ontem? Porque eles desciam do ônibus e deliberadamente não entravam na empresa, ficaram na frente da empresa. Porque aquilo foi construído. Aquilo que a gente já conversou aqui em outros programas, quando você é ignorante, e ignorância não estou me referindo à falta de educação, quando você é ignorante de formação, aí você sofre menos. Mas quando você tem conhecimento de causa, quando se é esclarecido do que está acontecendo, aí você sente na pele. E quando sente na pele, reage. Quando sente a dor, reage. Minha mãe, eu disse ontem, lá na frente da Alpargatas, que ela estava presente, minha mãe, 70 anos de idade, estava lá no movimento. E aquilo ali, assim, me deu uma força que você não tem ideia. Eu estava exausto, mas aí quando eu vi minha mãe ali, a situação, assim, você tira forças de onde... Mas o que eu quero dizer é o seguinte... Uma nova injeção de ânimo. O que eu quero dizer é o seguinte: quando os trabalhadores entenderam a mensagem, entenderam do que estava acontecendo, e quando dissemos para eles que a grande mídia jamais vai informar aquilo que nós estávamos dizendo para eles, né? Eles têm uma televisão dentro de casa 24 horas, que tenta dizer o que é a verdade, e repete a mentira várias vezes, que acaba se tornando verdade. Mas assim, teve um momento, para mim, que foi muito emblemático na Alpargatas. Foi um momento que, como se estivéssemos ali tendo uma aula ao ar livre. Eles sentaram no canteiro e nós estávamos falando ali, dizendo para eles como é a relação, a correlação de força, a relação de classe, a luta de classe, como é que a mídia trata. E aí nós podemos, para finalizar minha fala, Napoleão, dar um exemplo concreto do que estávamos falando ali. A TV Paraíba esteve lá no ato. Nós pensávamos que iriam entrevistar quem estava na organização do evento, ou mesmo quem estava participando, os trabalhadores. A manifestação. Já chegaram no final.
fizeram algumas imagens e foram embora. E eu disse naquele momento para os trabalhadores: é assim que nos tratam. E vocês vão assistir à noite, vai ter 5 ou 10 segundos de imagem e depois 2 minutos criticando o que está acontecendo aqui. E vocês estão vendo o que está acontecendo aqui. O problema é que nós não podemos esperar mais apenas que os governantes possam conduzir a solução dos nossos problemas. Nós mostramos ontem que temos capacidade de nos organizar e dizer o que nós queremos. Tem um documentário, um filme, alguma coisa assim que eu acho... Eu vi na faculdade, é fantástico. A revolução não será televisionada. Explica muito bem esse processo de manifestos, de movimentos que os trabalhadores, através de suas entidades representativas, realizam. E boa parte, 80% da mídia, tratava a manifestação de ontem como um evento, uma greve convocada por centrais sindicais. Certo, a CNBB, eu acredito que seja o sindicato dos padres de todo o Brasil, que já de muito tempo vinha falando, convocando a população para se manifestar contra essas reformas. A OAB talvez seja o sindicato dos advogados, né? Alguns tribunais que se manifestaram contra também sejam sindicatos de juízes, né? Então acho que a gente pode colocar a coisa dessa forma. Já que é um movimento feito por sindicalistas, a CNBB seria um maior sindicato de padres do Brasil, né? Mas a gente entende que não é um movimento unicamente de centrais sindicais. É um movimento de trabalhadores, porque teve famílias que levaram suas crianças. E eu achei fantástico uma frase enfatizada por Dr. Jair Oliveira, presidente da OAB aqui de Campina Grande. Os ouvintes sabem que eu trabalhei na emissora, estava no ar nesse momento que ele falava, ele dizia o seguinte: precisamos parar um dia para que um dia possamos parar. Então, mentalizem essa ideia, mentalizem essa frase, mentalizem esse pensamento. Precisamos parar um dia para que um dia possamos parar. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma, Eliezer. Essa música é o hino. Como nós havíamos prometidos, por favor, Eliezer, coloca o carregador aqui do notebook que está ali na minha bolsa. Como nós havíamos prometido, Franklin, esse programa é dedicado ao povo pobre desse Brasil. Ao povo pobre que está sendo ameaçado, está sendo assaltado, né, pelos representantes das multinacionais, do agronegócio, da agiotagem nacional, da agiotagem internacional. Dito isso, daqui a pouco o jornalista de carreira, Eliezer, vai ler aqui os nomes dos deputados da Paraíba que votaram a favor da agiotagem, a favor da reforma trabalhista. Não é uma reforma, né? É uma deformação. Eu queria, Frank, dentro daquilo que você disse... Só um parêntese, Napoleão, me permita? Dentro daquilo que você disse... Se falava que as manifestações são contra reformas. A gente tem que tratar a língua portuguesa de uma forma cuidadosa para que não faculte interpretações indevidas. As manifestações são contra as reformas propostas e não contra reformas. As reformas serão bem-vindas se forem para beneficiar, mas as reformas propostas são para prejudicar. Perfeito. Então, as manifestações são contra as reformas propostas que vêm tirar direitos conquistados com muita luta. Eu queria apenas colocar alguns aspectos ainda sobre o dia de ontem. Como o ouvinte percebeu, esse programa é dedicado, né, ao povo que está sendo massacrado. As reformas, ou contra-reformas, ou deformações, ou retirada de direito, ou desmonte da Constituição de 88, ou diminuição do tamanho do Estado para os pobres, porque para os ricos ele nunca diminuirá. Pelo contrário, essas reformas têm o caráter justamente, Franco, de concentrar ainda mais o Estado na mão de poucos. Quando se fala de Estado mínimo, é Estado mínimo para professor, para gari, para metalúrgico, para trabalhador, para agricultor. O Estado mínimo é só para essa gente. Mas o Estado nunca será mínimo para os grandes. O Estado é muito generoso com os grandes.
Daqui a pouco a Eliezer vai dizer os deputados da Paraíba, como votaram os deputados da Paraíba, né? Os representantes do povo. Não é isso, Eliezer? Antes eu queria destacar, Franklin, a questão, o caráter de união. Não é? E a gente tem que ter muito cuidado, porque a mídia é contra, a grande mídia é contra, mas é por uma razão óbvia. A grande mídia representa o grande capital. O trabalhador não é grande capital, o trabalhador é força de trabalho, o professor é força de trabalho, bancário é força de trabalho, agricultor é força de trabalho. Então a grande mídia representa quem lhe sustenta do ponto de vista financeiro, é o grande capital, e nós, espectadores, alimentamos esse sistema, né, quando ligamos a nossa televisão para dar audiência a esse tipo de mídia. Embora eu acho que a gente tenha que assistir todas e tenha que ler todas, até para poder se contrapor. Né? O caráter de união. A greve de ontem, depois da greve geral de 1917, foi a primeira greve geral do Brasil, Franklin, internautas nos acompanham aqui pelo nosso Facebook, ouvintes, foi algo poucas vezes visto na história, o caráter de união. Você juntou, Eliezer, população rural, população urbana, né? E aí eu achei ridículo alguns companheiros seus, Eliezer, da imprensa, né, querer reduzir a pujança do movimento de ontem, que ela pudesse estar a serviço de um partido. Né? É uma visão estreita, medíocre, superficial e desprovida de qualquer conteúdo da realidade. Né? Eu vi no movimento de ontem pessoas de todos os partidos. Querer tapar o sol com a peneira. Não, é para desqualificar mesmo, desqualificar. Vi pessoas que não eram de partido nenhum, nunca foram, certamente nunca serão. Né? E a igreja, como você disse, a igreja não se passaria por este papel. Né? A Justiça do Trabalho, que apoiou a greve, né? Inclusive com emitindo uma nota, porque a Justiça do Trabalho precisa ser destruída na lógica capitalista. O presidente da Câmara disse cadeia de televisão. A Justiça do Trabalho só atrapalha. Mas é lógico que atrapalha os patrões que querem golpear os trabalhadores. Né? Nós rasgamos. A empregada doméstica, a trabalhadora doméstica, passou 300 anos para ter direito a uma carteira de trabalho. Ela foi rasgada. Né? A carteira de trabalho nem foi criada para a trabalhadora doméstica, o trabalhador doméstico, que foi rasgado com essa reforma da CLT. E pasmem, como, agora, também não assusta, como eu vi hoje um debate em outra emissora, né, e dois advogados, teoricamente era para um falar contra e outro a favor, mas aí tinha momentos que eu não sabia quem era contra e quem era a favor, porque os dois... Vocês estavam falando contra, vocês estavam falando a favor. Os dois falavam de pontos positivos dessa reforma. Eu entendo que ela tem pontos positivos apenas para o patrão, assim como a terceirização é muito boa apenas para o patrão. É óbvio. E aí se não fosse assim, uma coisa estaria fora de ordem. Como é que todos os patrões estão defendendo a terceirização e todos os trabalhadores são contra? E agora os patrões passaram a defender os nossos direitos? Houve uma mudança na lógica, foi? Né? Então alguma coisa está fora de ordem. Não há como explicar essa lógica. E eu queria também... a questão da mídia. Olha, gente, informação sem a devida formação gera deformação. Vamos repetir? Informação sem a devida formação gera deformação. Não? Então o povo é vítima, porque o povo brasileiro, com algumas exceções, não teve direito à educação, não teve acesso à escola. Eu falo do povo da geração, né, antes da nossa. A nossa, com duras penas, com esforços individuais estratosféricos, né, conseguiu chegar à escola. Né? Mas a população não teve acesso à educação. Então você se alimentar pela Rede Globo, por exemplo, quando uma única fonte de informação é a Rede Globo, você vai ter deformação, você não terá formação. O que eu digo para a Rede Globo serve para a Record, para a SBT, para Bandeirantes, em menor ou maior grau, serve para a revista tipo Veja, Isto É, Época, Estadão, né, Folha de São Paulo, todas fazem parte do mesmo coluio, né, de representar o interesse do capital nacional e do capital internacional. Esse povo não tem pudor nenhum quando se trata, né, de representar os seus interesses. Não há problema de vender a água do Brasil, de vender o subsolo, de destruir o SUS, de destruir CLT, mantendo o status quo dele, né, mantendo as suas fontes de renda, não há problema nenhum. Porque eles não precisam disso, né? Eles precisam do Estado de outra forma, né? Infelizmente. Pois é. Então, quando querem tratamento de saúde, vão para outras nações que têm uma qualidade, uma tecnologia relacionada à saúde melhor do que a nossa, né? Eles têm dinheiro para isso. E assim, só para enumerar, para a gente associar a palavra para Frank, para Eliezer, para algum ouvinte que porventura queira participar,
Não podemos achar que o dia de ontem resolveu nossos problemas. É isso que eu quero chamar a atenção. Não, ontem foi apenas um recado de muitos que serão necessários. E é muito importante agora a trincheira no Senado. Dentro disso foi muito importante, é muito importante se apegar à fala de Renan Calheiros, que é líder do governo no Senado, aliado de Michel Temer, que é o moleque de recado do capital da agiotagem nacional e internacional que está fazendo essa reforma. Mas ele disse, a reforma da Fiesp. A reforma trabalhista, Franco, disse Renan Calheiros, a reforma trabalhista, como foi aprovada na Câmara, não será aprovada no Senado. Então nós temos, a nossa trincheira agora tem que ser o Senado da República, para que, e aí é menos gente para a gente fiscalizar e acompanhar, né? São 81 senadores, a Câmara são 513 deputados, então tem como a população brasileira fazer uma marcação cerrada, acompanhar esse cidadão desde a saída da casa deles até onde quer que eles estejam, principalmente no Senado, porque a reforma trabalhista tem que ser derrotada no Senado, porque derrotar a reforma trabalhista é garantir os direitos dos trabalhadores, da empregada doméstica, de todos. E agora vamos passar para pontuar uma questão relacionada a um tema da manifestação de ontem, que era contra a reforma trabalhista. Muita gente dizia, ora, a reforma trabalhista já foi aprovada, para que protestar contra? Já não há o que mais ser feito. Agora, a gente tem que lembrar que manobras regimentais adotadas pelo encarcerado, condenado Eduardo Cunha, foi repetida, foi resgatada pelo atual presidente Rodrigo Maia. A Câmara havia rejeitado o pedido de urgência e ele, numa manobra regimental, pôs em votação novamente o pedido de urgência da reforma trabalhista. A Câmara aprovou, foi votado em plenário uma manobra de Michel Temer para se antecipar a votação da reforma à manifestação de sexta-feira. Então a gente tem que estar atento também para que manobras regimentais relacionadas à reforma da Previdência não sejam implementadas para querer esvaziar outra greve geral que venha a acontecer no decorrer do E outra observação, qualquer lei pode ser revogada. A Constituição, que é a lei máxima do país, está sendo revogada porque exatamente. Basta que em 2018 o povo eleja alguém comprometido com o povo e não comprometido com a agiotagem. Só para contrapor aqui um pouco, não é contrapor, mas para lembrar uma fala do Lenin, porque aliás coloca agora que depois de uma greve geral pode vir outra, né? O Lenin dizia que depois da greve geral poderá vir a revolução, né? A revolução. Então nós temos... Mas é do dia a dia, tem que ser no dia a dia. Nós temos motivos demais para isso. Mas assim, para finalizar, estamos chegando já no final do programa, eu gostaria de registrar o seguinte, antes de citar, vai concluir exatamente talvez o programa com isso, citando o nome dos deputados que, como eles votaram, né, nas reformas, que têm sido, nas contra-reformas que têm sido colocadas no Congresso. A greve ela culminou para o sucesso de ontem com algumas atividades, né? Por exemplo, 3 horas da manhã nós tínhamos grupos em todas as garagens de ônibus aqui de Campina Grande. Ontem não circulou ônibus na cidade porque, não por acaso, mas porque houve uma resistência, houve uma reação, né, daqueles que decidiram ir até as garagens para impedir a circulação dos ônibus. E o sucesso da greve, né, tem essa pré-condição. Saindo das garagens, né, nós nos deslocamos até o centro da cidade, e aonde homens e mulheres, trabalhadores, trabalhadoras, desempregados, idosos, crianças, foram fechando loja por loja, pedindo, na verdade, para fechar. É importante deixar claro que nós não tivemos nenhum incidente ontem no centro da cidade. Todas as lojas foram fechadas sem nenhum incidente, sem nenhum tumulto, sem nenhuma violência, né, sem nenhuma truculência. Depois, outro grupo, como já citado aqui, foi para Alpargatas e fechou aquela empresa com um fato inédito, isso nunca tinha acontecido, e esse acontecimento demonstra que o trabalhador, o povo brasileiro, quando organizado,
tem força, que o poder não imagina e que, na maioria das vezes, ignora e subestima. Beleza. Olha, o ouvinte já está cobrando aqui, o Romualdo Menezes ligou, cobrando que a gente divulgue a lista dos deputados que votaram, a forma como os deputados paraibanos votaram na reforma da Previdência. Vamos lá? Tivemos duas ausências. O deputado Damião Feliciano do PDT e o deputado Wellington Roberto do PR não estiveram presentes nessa sessão. Tivemos 2 votos contrários. Luiz Couto, do PT, e Venezino Vital do Rego, do PMDB. Agora vamos aos 8 parlamentares, aos 8 deputados federais paraibanos que votaram a favor da reforma trabalhista. Pedro Cunha Lima, do PSDB, Rômulo Gouveia, do PSD, Efraim Filho, do DEM, Aguinaldo Ribeiro, do PP, Benjamin Maranhão, do Solidariedade, Wilson Filho, do PTB, André Amaral, do PMDB, e Hugo Mota, do PMDB. Repetir aqui, os 8 que votaram a favor da reforma, os 8 que votaram contra o direito dos trabalhadores. Pedro Cunha Lima, do PSDB, será que ele já teve a carteira assinada alguma vez? Duvido. Rômulo Gouveia, do PSD, Efraim Filho, do DEM, duvido também que tenha tido a carteira assinada alguma vez, dado-se que é um expediente, alguma repartição da iniciativa privada. Me permita, alguns que são famílias tradicionais, eles não precisam ter carteira assinada, eles têm cadeira assinada. Né? Vem a cadeira do pai de presente, seja na Câmara de Vereadores, nas Câmaras de Vereadores, seja nas Assembleias, seja no Congresso Nacional. É tradicional, é de família tradicional, tem cadeira cativa, né? E aí quando chega lá faz esse tipo de... Então vamos aqui a mais um de cadeira assinada. Aguinaldo Ribeiro, do PP, Benjamin Maranhão, do Solidariedade, Wilson Filho, do PTB, olha só, Partido Trabalhista Brasileiro, né? Se diz de um partido trabalhista, mas votando contra o direito dos trabalhadores. Lembrando que o PTB é o partido de Vargas, né? E Vargas, responsável pela CLT. Talvez é um dos partidos mais antigos do Brasil. Imagina o que é que Vargas está pensando desses associados do PTB, né? Agora votando contra a CLT. Temos aqui um sujeito que sequer teve... Ele teve voto para ser eleito para síndico de condomínio, André Amaral, do PMDB, e Hugo Mota, do PMDB também, herdeiro de oligarquias políticas, né? Portanto, aí, os 8 parlamentares que votaram a favor da reforma trabalhista, que destrói direitos conquistados com muita luta, né, da classe trabalhadora do Brasil. Agora, 11 horas em ponto, a guilhotina do tempo para sobre nossos pescoços, nós temos que encerrar, infelizmente, mas fazer um registro aqui. Olha só, atenção você que pretende estar planejando, né, uma vida saudável, melhorar a sua qualidade de vida, sair do sedentarismo, fazer um pouco de exercício. Temos aqui um recado da Portal Academia. Várias modalidades esportivas, por exemplo, jiu-jitsu. Tem os professores Elivanderlei, o professor Ives, e tem o Jason, que é voltado para o público infantil. Para boxe e Muay Thai, temos os professores Arnilson Café, o professor Ives. Para ginástica, temos Fit Dance, Zumba, Body Combat, Power Jump, RPM, Black Series, Body Jump e também o HIIT. Tem professores de musculação, Arthur Germano, a Stefania e a Jaqueline. Tem também assessoria para a corrida com o professor Richard. A Portal Academia fica na rua João Batista do Vale, rua Compositor João Batista do Vale, número 65, lá no Cruzeiro, por trás do call center, por trás da AIC. Telefone para mais informações, 3335 6035, e você pode obter mais informações da Portal Academia também no Instagram, através do endereço @Portal Academia. 11:01, Napoleão, até sábado, Franklin, até sábado. Viva os trabalhadores, viva o povo brasileiro. Vamos continuar caminhando, cantando, se preciso, gritando, como fizemos ontem. Se preciso, faremos a revolução. Boa tarde a todos. Agora, 11 horas, 1 minuto. Napoleão, suas considerações finais. Eu queria, mais uma vez, parabenizar o povo brasileiro. Queria parabenizar o Sintab, todos os seus associados, os trabalhadores rurais, os estudantes, empregados e desempregados. Aliás, o tema desempregado, Franklin, não é mais assunto na Rede Globo, né? Aumentou, são 14 milhões hoje, segundo o IBGE. Né? O número de desempregados tem aumentado. Mesmo que aumenta o número de desempregados,
diminui a popularidade do presidente Michel Temer. Pois é, mas aí é que eu não entendo. E as panelas silenciadas? Não é? Porque, na verdade, aquelas pessoas que iam para sacadas de apartamentos luxuosos para ter panelas, as panelas sempre estavam cheias, né? Tinham que desocupar, certamente, colocar comida no lixo para poder bater as panelas, né? Mas silenciaram, né? E aquele argumento de que o governo é impopular, não podia conduzir o país, Temer tem apenas 4% de aprovação. É um governo aquático que não pode sair às ruas. Como é que o chefe de Estado não pode sair às ruas? Como é que ele vai enfrentar os problemas se ele não pode sair, fazer uma aparição pública, recuado, com 96% dos brasileiros dizendo não, nós não o queremos, nós queremos eleições diretas, nós queremos um outro pacto para o Brasil. Então, assim, aí mostra, aí a imprensa se denuncia, né? Quando ela não fala. E aqueles algozes da moral e da ética, né, silenciaram. Aliás, o Gilmar Mendes, Gilmar Mendes soltou ontem o Eike Batista, né? O Eike Batista, que é o cara que confessou todos os crimes, inclusive. E livrou o Aécio Neves de depor na Polícia Federal com relação à investigação, né? Então, me permite a ironia, nossa reserva moral do Supremo Tribunal Federal, o Gilmar Mendes, diz que o Brasil não comporta o afastamento de 2 presidentes num espaço tão curto de tempo. Então, o problema não é o crime, né? O problema não são os erros, é o lapso de tempo. Então, a gente lamenta, parabenizo o povo brasileiro. E repito o que eu disse ontem nas minhas falas, e tenho dito, não existe um dia salvador da pátria. Se você não participa das assembleias do seu sindicato, seja ele qual for, se você não participa da luta, você está contribuindo para esse belo quadro social que estão desenhando aí. Depois você vai chorar e é tarde demais. E agora, para aquele povo que trabalha, que bate cartão, que está sendo assaltado. Mas tem uma vantagem, Franklin. Hoje, amanhã, né, na reforma da Previdência, trabalhista, terceirização, são eles que votam. São os 513 deputados que votam e os 81 senadores. Mas em outubro de 2018, se for ter eleição, porque eles estão querendo até caçar as eleições no Brasil, aí é o povo que vota. E se o povo souber votar, quem vota contra o povo não volta nunca mais. Nós dedicamos a você essa música por tudo que nós estamos vivendo, por todos os assaltos que nós estamos assistindo do povo brasileiro. Nós queremos dedicar também essa música a você para encerrar esse programa. Muito obrigado. A gente continua aqui no Facebook, porque o horário da rádio já acabou para nós. Viva o povo brasileiro, viva a luta dos trabalhadores. Tenham todos esse final de semana, a gente volta no próximo sábado. Lembre-se, precisamos parar por um dia, para que um dia possamos parar. Frank. Faz aí, pode fazer uma fala mais demorada agora. É isso aí, pessoal. Continuando aqui no Facebook, registrando aqui a Tassi Bezerra, que participou, Fátima Santos, o Pepeu. Temos várias pessoas participando. Que bom que a audiência de vocês ajuda, porque nós vamos formando um coletivo cada vez maior para poder fazer o trabalho de formiguinha, o trabalho de esclarecimento, né, de todos aqueles que nós convivemos, para que a gente possa mudar essa realidade. Nós não podemos aceitar que as coisas sejam assim. Nós não podemos acreditar que tudo isso é normal, que isso é vontade de Deus. Né? Deus quer o melhor. Quando Jesus veio aqui para a terra e passou seus anos de vida aqui, Jesus sempre defendeu a justiça social. Veja quantas vezes a Bíblia registra a palavra justiça. Talvez seja uma das palavras mais utilizadas na Bíblia. Que possamos seguir esse exemplo de buscar a justiça, de tentar fazer com que ela se torne uma realidade para a maioria das pessoas. Infelizmente, a maioria dos trabalhadores são vítimas da injustiça e se não tiver quem possa organizar a luta, possa passar aquilo que é a realidade histórica, como de fato a realidade é, nós vamos simplesmente manter esse status quo que exclui cada vez mais os trabalhadores. Nós estamos vivendo agora, nesse momento, um processo de exclusão ainda maior.
a opressão se torna maior por parte dos patrões em relação aos trabalhadores. A correlação de força sempre foi desigual para os trabalhadores, mas está se tornando cada vez pior. Então, é o momento de a gente não aceitar e reagir. É isso, Napoleão. Uma boa semana para todos e a próxima semana seja uma semana de luta. Pois bem, pessoal, a luta não é de um sindicato, a luta não é de uma central sindical. A luta é pelo direito dos nossos pais, a luta é pelos nossos direitos, a luta é pelos direitos de nossos filhos e dos nossos netos que virão a nascer. Assim como outras pessoas lutaram para que tenhamos direitos hoje, nós temos que lutar para que nossos sucessores, nossos descendentes, tenham os direitos que hoje usufruímos, que foram conquistados por nossos antepassados. É isso aí, pessoal. Lembrando, a luta é diária. A democracia se constrói no dia a dia. Os seus direitos serão assegurados dependendo da sua capacidade de participar. Participe da luta do seu sindicato, seja ele qual for. Se ele tem problema, tente consertá-los. Cuidado com essa história da satanização da política, do endeusamento do mercado. Cuidado, pode aparecer um empresário que defende tudo isso que está sendo implementado aí. Todo empresário vai defender menos direito, mais arrocho salarial, e isso não interessa ao povo pobre. Participe, fiscalize, acompanhe, conheça a história do seu representante, denuncie quando ele errar, seja ele qual for. Sem participação não há cidadania. Viva a luta daqueles que têm coragem de lutar. Quem não se movimenta, Franklin, não sente as correntes que o prendem, né? Alguns atribuem a Olga, outros atribuem a Rosa Luxemburgo a frase. Não interessa quem foi a frase, mas que ela representa a verdade, representa. Obrigado pela audiência, um beijo carinhoso a todos. E a Camarão todos. que não se movimenta, a onda leva. Esse ferrado com a prova.